Noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão, sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final, de segunda a sexta, na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a Clínica Upman, 0800 591 2223. Terrace Resort Residence. Não é só mudar de endereço, é mudar de vida. Conheça decorado no local. Apresentação: Eliel Almeida. Não entendi o motivo das palmas, mas cá estamos para mais um Arena CBN, para você que sintoniza a 99,1, a nossa CBN Campinas. Cá estamos para mais um Arena, vamos juntos até às 5 horas da tarde. Pra variar, time quase completo. Quase, tá difícil. Mas hoje foi por muito pouco. O Fábio Scheib tá de brincadeira. O Fábio Scheib tá no Paraguai, meu amigo. Tá fazendo compras no Paraguai. Tá gastando que não tem. Não, é pior, vai trazer 90% das coisas que não são originais. Pô, pedi pra ele fazer um orçamento. Ele falou, não, esse aqui não tem aqui não. Falei, ô louco. Grande Fábio Scheib. Mas cabelo tá de volta, hein? Opa. Recuperado da gota. De volta pra mais uma Arena CBN. Tava com gota, né, cabelinho? Boa tarde, vai falar. Deixa eu começar direito, né? Boa tarde, Eliel, Lupe. Você ia falar cambada, né? Não, Fábio Scheib tiver toda a nossa audiência. Devidamente recuperado com algumas intervenções não positivas nos pés. Eu diria que você uma hora vai sofrer com a gota. Eu acho que sim, mas você já viu a expressão quando o calo aperta? Eu sei. Literalmente. Sei. Nossa. Eu também sei. Principalmente quando vem algum engraçadinho e pisa no teu pé. A situação quando o calo aperta. Entendeu? Essa daí derruba tudo. Mas estamos aí. Cara, ia vir de Pisaram no teu pé? Pisaram. Sempre tem um engraçadinho, né? Quem foi que fez essa? Não vou falar, não. Não, você tem que falar. Não vou falar. Você tem que falar. Ia vir com aquela papete maravilhosa. Ele tem uma papete. Eu tenho papete. Tem. Eu tenho. Na verdade é uma sandália. Uma sandália. Oriental, né? Oriental. Muito bem. Confortável? Confortável. Bem confortável. Tudo bem, Carlota? Opa, Eliel Almeida, tudo tranquilo? Boa tarde a você, ouvinte CBN. Vamos lá, terçou. Terça-feira, hein? Que dia que é hoje, Lupe? Hoje é dia 6 de maio. Você sabia, Eliel Almeida, que no dia 6 de maio nós temos algumas datas especiais. Como, por exemplo, no dia 6 de maio, conhecido também como hoje, é comemorado aqui no Brasil o Dia Nacional
da matemática. Olha só, hein? É isso mesmo. Pra quem gosta, é um prato cheio. Parabéns. Pra quem não gosta, é um desespero. No meu caso, que o digam os torcedores de Ponte Preta e Guarani ultimamente, né? Conta pra lá, conta pra lá, 3 aqui, 3 Queria acolá. mandar um abraço pros meus credores. Exatamente. Pedir pra eles continuarem contando com o meu dinheiro. Não vai chegar, não sei se você adota a mesma ação política. que eu tenho, a mesma política, essa é a palavra correta pra ser aplicada na frase. É que assim, eu tenho várias contas no mês, né? Todo mundo tem. E eu recebo os Você boletos. recebe os Exatamente. boletos. E o que eu faço? O que você faz? Eu coloco, eu tenho um ventilador lá em casa que ele tá quebrado. Ele só funciona na 1. E aí eu coloco. Então ele não venta. Não, ele venta, mas assim, bem pouco. Ele roda. Então eu vou colocando todas as contas que eu tenho no mês. Ok. E algumas que ficaram no mês passado. E eu ligo o ventilador. O que eu faço? Eu pego a sorteada, e vai. eu pago ela no mês. E o resto é apenas pra administrar ali o que tem de mais importante e o que tem de menos importante. E hoje também é o dia da coragem. É o dia da coragem. E também é dia do cartógrafo. É o dia do cartógrafo. E eu queria mandar um parabéns especial para todos da cidade de Mandaguari, no estado do Paraná. Aniversário de Mandaguari. Isso, de São Paulo das Missões, lá no Rio Grande do Sul. E para Serra Talhada, lá em Pernambuco, que comemoram mais um ano de vida. Você já foi em Serra Talhada, Carlão? Não, nunca tive este privilégio de acompanhar. Hoje dia da coragem ou dia da matemática? Qual vai ser a nossa enquete hoje, hein? Tô na dúvida, eu acho que a gente podia fazer. Tô na dúvida, são 2 temas muito bons. São polêmicos, né? São 2 temas legais. Se você tivesse coragem, o que você faria? Não é legal essa. Mas tem que ser. Cuidado, porque isso aí pode. Isso aí pode. Gol! Não foi, o goleiro tirou. Impedimento também. Isso aí pode aguçar o imaginário popular. Esse negócio de impedimento. E outra, tem que acabar com bandeirinha. Falei ontem aqui. Pronto. Olha lá, posição, Carlão, claríssima irregular. Claríssima. Ele espera, olha lá. Olha lá. Ele espera o goleiro, aí ele levanta, tá impedido. Ô, Léo, você acompanhou Juventude Atlético Mineiro ontem? Eu acompanhei. Eu tava dormindo. Cara, pô, o Nenê tem 44 anos de idade. Aliás, você conhece o pai de Semente? Só de vista. Aí no início da jogada, já era pra ter marcado o impedimento. O que faz? O Bandeira deixa o lance seguir. Aí o cara cruzamento, o Nenê dá um carrinho, pumba, caixa. Gol do Juventude, empate. Nenê, 44 anos. Tal. Daqui a pouco. Cara, que anticlímax. Parece que é de propósito, não, né? Pra falar outra coisa, né? Concordo. Sabe, é por isso que o norte-americano, ele gosta, Léo esteve lá, o norte-americano, ele gosta o basquete, o beisebol. Tem que ter emoção. Ponto atrás de ponto e tal. É por isso que o futebol nunca vai conquistar o norte-americano. Não tem graça. Às vezes... Não, e o pior, o norte-americano ele não gosta disso e ele não gosta de que não tenha um vencedor. Alguém tem que vencer o jogo. Nada de empate. Basquete vai pra prorrogação até o 20. O amanhecer. Alguém ganha. Não tem problema. O beisebol, vão ficar beteando lá até alguém acertar. E o rock? O rock também, não tem essa de empate. O futebol, às vezes, o norte-americano, o soccer chegou. Vou ver aqui, hein? Sentou lá o norte-americano na plateia. Sim. Bebeu lá sua cerveja, o seu hot lá dog. Pode, né? Lá pode. Exato. Aí, 90 minutos, ou seja, 2 horas da vida dele, desde a hora que ele chegou. Ele não suporta isso. Até a hora que ele foi embora, nenhum gol, nenhum pênalti, nada, 0-0. O que ele faz? Nunca mais vai ver esse negócio. Não teve gol, não teve nada. Cara, e o anticlímax pra todo mundo, o torcedor, o narrador, sabe? Claro. Levanta, já percebeu que tá impedimento? Claro. Levanta, resolve a parada. Tá louco. Fica... Aí foi o cara, 44 anos, que emoção, Nenê, gol, empatou, tal. E realmente não tem empate. Não, e pega a linha atrás. O Fábio Chave tá aí? O Fábio Chave tá aqui. Não, uma voz do além, hein? É voz. Não, é gravado. Gravado. Nossa, que susto. E realmente assustador. Não, porque se ele tivesse, ia ficar nervoso. Ele tem que fazer compras. Não tem empate no hockey, cara. O hockey, que é um jogo quando termina empatado, ele é praticado no gelo. Não sei se vocês sabem. Pode ter uma prorrogação, overtime, ou por disputa de pênaltis. Shootouts. Na próxima vez, você confia no que eu tô falando e não vai dar um Google. A nossa Kingsley
League. Oh my God. Fanáticos por Kings League. Eu estou Kingslinado. Aliás, ontem eu perdi meia hora da minha vida assistindo isso aí. Nossa. Mas eu posso falar um negócio pra você? E é uma discussão legal, porque, por exemplo, pra quem não sabe o que é a Kings League, o que é a Kings League? É um torneio de futebol de society pra Kings, que envolve pra gamers, né? Gamers, pessoal do streaming, youtuber e lives e Instagram, funkeiros, é uma grande comunidade aleatória. E aí o que acontece? O que acontece? São várias regras diferentes. Muitas regras divergentes. Exatamente. E estou percebendo. O que está percebendo? Que grandes marcas grandes que estavam estampando no futebol, e eu tô falando de competições recentes, tá? Não estou falando de competições antigas. Estão migrando, ou seja, estão mudando para esses eventos de gamers, eventos de entretenimento. Exatamente. Por exemplo, tem uma marca de lanche famosa que tem um M grandão, McDonald's. Ela patrocinou até pouco tempo o futebol, inclusive aqui na casa. Onde que tá a marca dela? Adidas. Eu tô evitando falar marcas, tá? O homem falou. Adidas. O que mais? A Red Bull. Red Bull, sim. Tem uma outra também que agora eu não lembro. A que dá o nome ao estádio do São Paulo, Chocolate Bis. Morumbis. Então são várias marcas grandes, eu tô falando de grandes marcas que estão migrando do esporte pro entretenimento. Pra tentar atingir um público que não está conseguindo. Perdeu. Tá igual o cabelo, pô. Perdeu o raciocínio. Ô, gente, manda mensagem aí. Hoje a gente quer a participação em áudio do nosso ouvinte. A terça esquisita hoje, né? Então manda uma mensagem, nada a ver, tá? Pode ser em áudio. Já que hoje tem São Paulo na Libertadores. Hoje tem o Corinthians. Hoje tem Botafogo do Rio Sul-Americana e o Botafogo do Rio na Libertadores. Tem Fortaleza também. Chegou o pessoal do Daerp, agora resolve. Nossa, essa NASA veio em peso. Tá feio, hein? Agora dá certo. Na verdade, quem complicou foi a Fernanda, né? Agora chegou, agora veio a turma da Sanasa inteira. Mas se o Ari tá ali, o Ari vai dar jeito. Mas tem Série B, hein? Eu de você não confiava, não. E cara chato, quer falar de futebol no meio do programa, velho. Ô, Lupe. Aliás, você passou WD no pé ou não? Eu tenho uma ideia pro sarcófago. Vamos lá. Eu tenho uma ideia. Você, obviamente, separou o sarcófago de hoje envolvendo a Ponte Preta. Não, é Guarani. É porque ontem você não veio, então foi a ponte. Não, mas seguindo. Só que, ô Bolacha, pega o sarcófago de hoje, só o áudio, por favor. Nós vamos ter que adivinhar, por 5 segundos da fala do repórter, que ano que foi esse jogo. Rapaz. Vai dificultar, hein? Por 5 segundos da fala do repórter. Isso é um teste, mas pode ser o locutor, o narrador. Pode ser uma gravação. É pela que nós fala falamos, do arquivo. Off. Quer ver, ó? De quem é essa voz e quando foi esse jogo, ó? Em Campinas, a primeira vitória do no Grupo B, 2-1 no Santos, que marcou primeiro. Batistotti cobrou córner. Tirou. Já sabemos que foi Guarani e Santos, já sabemos que foi Léo Batista. Sim. E o Batistotti que fez o primeiro gol, né, no caso. E aí, quando foi esse jogo? Já ajudamos, hein? Legal. Ajudamos bastante. Legal. Trouxemos aí um trecho. É bom que não tem música mais, não tem planilha. Léo Batista. Deus, né? E pra te ajudar mais ainda, essa música aqui, ó. Esse sucesso foi lançada no ano do jogo, ó. Cara, Pet Shop Boys. Caramba, velho. Quanto tempo eu não ouço uma música desses caras, velho. Muito bom. Desconheço. Pet Shop Boys, bela lembrança, cabelinho. Parabéns, bela escolha. Nossa. Sabe o que é? Sabe aquelas músicas que só ele e ela? Sim, é. Eu e a Aline Albuquerque? Aumenta, ó. Olha. Rapaz do céu. Que isso, hein, velho? Isso é Devil. Caramba, Pet Shop Boys numa hora dessa, imagina os caras todos maquiados. Não, eles não, mas eles eram bem maluquinhos, assim, pra época. Usavam uns adereços. Só ouviu uma vez. Se você ouve, claro, é óbvio, né? É óbvio, se você tá ouvindo isso, é óbvio que é. Quantos anos você tinha, o cabelo? Não vou fazer essa matemática, não, velho. 4h20, hein? Vambora. Cadê os áudios? Eu quero encher de áudio esse programa hoje. Manda mensagem aí pra gente. Tem nada pra sortear hoje, não? Hoje não tem, mas semana que vem vai ter. Manda aí. Opa. 991869070, o Arena CBN desta terça-feira, 6 de maio. Dia da matemática. Está igual a estação espacial, ó. Tá no ar. Coisa linda. Arena CBN.
Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman, 0800 591 2223. Terrace Resort Residence. Não é só mudar de endereço, é mudar de vida. Conheça decorado no local. Sabia que a prevalência de disfunção sexual no Brasil está com mais de 50% dos homens de mais de 40 anos? A clínica Upman é especialista no assunto e pode te ajudar a melhorar seu desempenho sexual. Ligue agora ou mande o WhatsApp 0800 591 2223. Sexo é saúde, na clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRM 54867. Alguns lugares não são apenas para morar, são feitos para sentir. No Terrace Resort Residence, cada espaço foi pensado para acolher histórias. Com mais de 47 áreas de lazer no melhor estilo resort. Quadra de beach tênis oficial, cinema, piscina com raia de 25 metros, casa de campo. Amplos com 3 dormitórios, sendo uma suíte e 2 vagas cobertas. Perfeito para quem busca mais do que conforto, busca significado. Vem aí a 11ª edição da Feira das Indústrias de Indaiatuba, entre os dias 20 e 22 de maio. E para dar o start neste importante evento para o setor industrial da cidade e da região, o News Truck da CBN Campinas estará em Indaiatuba na terça-feira, dia 20 de maio. Os programas CBN Campinas, CBN Esportes, Estúdio CBN e o Arena CBN serão apresentados diretamente da nossa unidade móvel, que ficará no Espaço Viber, Rua Goiás, Cidade Nova 2, Prefeitura de Indaiatuba. Arena CBN. São 4h22. Voltamos com o nosso Arena CBN. Tem mensagens ou não tem mensagens? Claro que tem mensagens. Eu acho que o pessoal não gosta mais do programa. Hoje é dia do psicanalista também. Psicanalista. A gente esquece algumas profissões, importantíssimo demais. Não tem áudio ali. A profissão do psicanalista, aliás, se não fossem eles, não teríamos peixes para cultivar nos nossos restaurantes e por aí vai. Grande, parabéns aos psicanalistas, a galera que cultiva peixe. Peraí, deixa eu ver. Como é que é? Foi na brita e... Nossa, foi na brita, tá virado no giraia, velho. Foi na brita e ficou. Tá virado, não é? É, da psicultura, o pessoal da psicultura, o psicanalista que cuida dos peixes. Psicanalista é um profissional que utiliza dar abordagem psicanalítica para explorar a mente e o inconsciente dos seus pacientes. Buscando resolver. É dia do Fábio Puentes, então, bem dormido. Criativo, né, velho? Você foi delicado com quem trabalha. Então, foi mal aí. A todos os psicanalistas foi mal aí. Achei que cuidava de peixe, mas não tem nada a ver. Faz parte, vai. Aliás, o peixe que precisa ser cuidado, né? Senão afunda, né? Pessoal, hoje não vai ter imagem, o cabelo tá tão estragado assim. O ouvinte perguntou aqui. Maurício de Campinas pergunta ao William Cabelo. Vixe. William Cabelo, quanto é a metade de 51? Eu sei. Ele gosta. Eu prefiro não me manifestar. Eu sei, você sabe quanto Pode falar. Meio litro cada um. Mas você sabe que eu prefiro uma outra. Um senhor mais de idade. Boa. Que mexe com barro. Mexe com barro. Grande velho. Ô, Carlão, chegou uma pergunta. Aliás, gol da Inter de Milão, hein? Inter 1-0 pra cima do Barcelona. Quase que pegou. Quase empate. No primeiro jogo foi 3-3. Jogaço. E a Inter já fez 1-0. Tá muito cedo aí. Carlão, pergunta pra você, Rogério. Carlão de Freitas. Vai. Se a Ponte Preta for campeã da Série C, Sim. pode colocar estrela no escudo ou não? Depende do estatuto. Eu acho que é uma pergunta boa, hein? Mas eu acho que não colocaria. A diretoria acho que não colocaria. Mas é um título, cara. Opa, mas valorizaria. Não colocou as duas, dá 2? Vestiu a camisa de um clube como a Ponte, toda conquista tem que ser festejada. É válida. Não tem essa. Eu já tive um pensamento mais... Eu acho que tem que colocar estrela.
Eu acho. Pode ser, minha pode ser. opinião, Não seria uma disputa difícil, complicada, de 20 clubes e se um campeonato brasileiro. Não vejo problema. Se colocar, não vejo problema. O Fluminense não tem lá campeão brasileiro da Série C em 97? Então. O Sertãozinho tem 4 estrelas da Série A3 do peito. Pô, tem que comemorar. A gente não brinca de para o ímpar, você não quer ganhar? Claro que quer. Então. Ultimamente nós estamos querendo ganhar até injeção de graça. Tem, velho. Se tiver que colocar, que coloca. Se é a favor ou não. Então isso serve pro Guarani também, viu, gente? Conte Guarani. Lógico. Se for campeão, coloca o Guarani agora não sei se tem. Ele tinha da prata. Da prata, né? da prata e a ouro. Não, só a favor, sim. Também acho. Não, título. É um campeonato A Ponte brasileiro. é bicampeã da 2. Eu não colocaria, com todo respeito, campeão da Copa Paulista. Aí eu não coloco, Carlão. Mas tem que celebrar porque é um torneio de complemento de temporada. Sim. Nem interior. Não é um campeonato paulista, nem do paulista do interior também não colocaria, não. Agora, campeão do brasileiro, independente da divisão que for. E paulista também. Só que aí você vai diferenciando, que nem tem clubes que tem lá 3, 4 estrelas referentes a títulos, por exemplo, da Libertadores, e um de outra cor referente ao Mundial de Clubes. Tem muita coisa que vai de acordo com o estatuto do clube, né? Por exemplo, o São Paulo tinha 2 estrelas quando o São Paulo era bi. Hoje é tri, mas quando o São Paulo era bi mundial, muita gente achava que as 2 estrelas eram referentes ao bi mundial, 92, 93. Exato. Mas não, eram as medalhas Sabe que esse negócio de estrela era mais restrito. Eu me lembro, garotinho da década de 80, o Santos. Era um negócio mais... Mas ainda não tinha bimundial escrito embaixo. E eu lembro do meu pai que, William, é porque o Santos é bicampeão do mundo. Os ouvintes estão te receitando aqui, Cabelo, cetoprofeno de 50 miligramas. Pra quê? Não entendi essa. Também não. Pra que precisa disso? O caso dele é engove, é outras coisas. Tá mal, Cabelo? Não, eu tô bem. E o dedão, como é que tá? Não, aí está latejando. Ele está pulsando. Machucou, mais que Machucou. Imagina que cena trevosa, ele de papete e... Normal já não é bom, né? Imagina. Não, e o pior, ele queria vir trabalhar com aquela sandália, sabe aquela sandália de Moisés? Né? Aquela sandália Mas que você sabe, Moisés eu escreveu preciso os 7 confessar, mandamentos. só falta o cajado, né? Não, se pegar Eu um ralador, trouxe. tem queijo ralado pra 3 macarronadas. Viu? Eu trouxe o chinelo, tá na mochila. Deus me livre. Que é do Primavera, ainda bonito, viu? O distintivo É do aquele que tava campeão da Série A2? Não é esse. Achamos. Negativo. Devagar você vai achando as souvenirs. Mas eu não vou utilizar porque tá muito frio. Tá frio, Tá né? frio. E os pezinhos... Você vai embora... Quando você atinge uma certa idade... Mas você ia usar ele no ônibus? Não, eu ia usar na casa. Ah, bom, porque se usar no ônibus... Não, é dureza. Sempre que alguém que pisa no teu pé, não, né? O problema não é o piso, não. O problema é que o ônibus vai ter que parar por conta de enfim. Enfim, né? Vamos com os áudios. A gente pede áudio pro ouvinte. Vamos pôr áudio no ar então, meu caro Eduardo Rodrigues, o famoso biscoito. Boa tarde, amigos do Arena CBN. E aí? Satisfação ouvi-los novamente. Hoje alguém faltou aí porque nós estamos sem imagem no YouTube. A gente tá com dificuldade de imagem hoje. Uma satisfação também ver o Eliel novamente à frente aí do programa. Sempre estive. Ele que ultimamente tem estado ausente. E o Cabelo que ontem voltou. Sabe tudo. Alguém pisou no pé dele, provavelmente foi no Maio Musical, deve ter ido no show no domingo lá, acabou se atrapalhando no show e é assim mesmo. Muita gente. Grande abraço pra vocês. Obrigado. Olha lá. Sempre tem uma justificativa. E olha, vamos relembrar o passado. Quinta-feira, feriado. Exato. Sexta ele veio, mas só o corpo tava. Não, eu estava... Sexta ele Sábado tava mais enrolado e domingo, que cobra no pau. Sábado e domingo, off. Segunda-feira, off. Só de dedo aí, velho. Isso aí, a gente... Faz quanto tempo você tá no Arena? Só pra gente entender. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses a gente caindo nas histórias dele, né? Olha. O YouTube já está restabelecido, viu, gente? Já tá com imagem. Bela, não são belas imagens, mas a gente tá lá no YouTube. Faz o que pode. Faz a gente sempre expandindo pra melhor serviço. Sempre. Bambolê que eu digo, né? Vai pra mais um ouvinte aí. Quero os ouvintes participando hoje. Fala, galera do Arena CBN. Sim. Aqui é Mauro Lemos de Jarinu. Tira uma dúvida minha. Tira. O Antônio Lupe da CBN é o mesmo. É o mesmo Antônio Lupe do lado de lá, que aquele narrador famoso falava: "E aí, Lupe?" É ele mesmo. É ele mesmo. A única diferença
São os quilos que a jornada deu, mas ele é o mesmo. Ele adotou o estilo colorama, né? Minha voz é a mesma, mas meus cabelos... Exatamente. Nossa, que loucura, né? Esse exemplo que ninguém entende. Não, a geração dele entendeu. A geração, se você pegar, tem 3 ou 4 aí. A turma do asilo tá uma hora dessa empolvorosa. O cabelo tem uns jargões. Ele é esquisito, ele é esquisito. Eu não sei como é que tá aguentando aqui. Cabelo estranho. Ele é a alegria desse programa. Eu sou alegria? Ele é a alegria desse programa. Pô, só tem louco aqui, eu que sou figura, vai vendo, velho. Aliás, precisava trocar de novo, troquei tem uma semana, hein, tá duro aqui a coisa. Ó, o Carlão tá chorando, velho. Tudo bem, Carlão? Ele é esquisito. Velho. Tem mais um áudio aí? Vamos pôr um áudio. Mereço, velho. CBN. Ó, a Beth. Dia da matemática, porque não trouxeram o Rafael Pio no programa, já que o Fábio Chaib não está. A gente não trouxe o Pio porque ele não tá fazendo conta ultimamente. Então tá se restabelecendo de domingo. O Pio, ele teve um pequeno problema aí. E o Pio vai entrar de férias agora, semana que vem. E ele tá esnobando, né? Porque ele falou que ele tá com o melhor companheiro de bancada do que nós. Então não vai participar mais também. Pio tá esnobando a gente. Mas você dedilha, Carlão? Não dedilha, né? Não dedilho. Então, quem dedilha... Faz gol na noite. Quem dedilha vai pras redes. Vai mais um aí, Bolacha, antes do repórter CBN. Boa tarde, amigos da CBN. É o Pepe de Campinas. Vocês estão bonzinhos aí? Já estivemos melhores. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Faça. Alguém sabe de alguma coisa do bendito técnico da Selecinha? Porque assim, cara, quase 40 dias que estão sem técnico. Não, fechou. Véspera de eliminatória. Ancelotti. Cara, é inadmissível isso. Eu tô perplexo com isso. Não, mas também não precisa ficar nervoso. Nós estamos aí deixando na mão desses caras, meu. Não, calma. Calma. Ó, acaba de anunciar Abel Ferreira, treinador da Seleção Brasileira. CBF acaba de divulgar, a gente vai pro repórter CBN e traz mais informações já já. Repórter CBN. Terça-feira, 6 de maio de 2025, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que há indícios suficientes para aceitar a denúncia contra os integrantes do chamado Núcleo 4 da trama golpista. O magistrado é o relator do caso na corte. Para ele, a Procuradoria-Geral da República descreveu os fatos criminosos de forma satisfatória. O STF julga hoje a acusação contra 7 pessoas. Se a maioria dos ministros aceitar abrir uma ação penal contra elas, o número de réus por tentativa de golpe de Estado vai chegar a 21. As defesas entendem que a denúncia não individualizou as condutas. Os advogados argumentam que a Procuradoria não especificou os crimes cometidos por cada acusado. O grupo é suspeito de ter atuado com táticas de desinformação, desacreditando o sistema eleitoral e atacando autoridades, com o objetivo de manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder após as eleições de 2022. Morreu após ficar preso entre as portas do trem da plataforma na estação de metrô de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Segundo a concessionária responsável pela linha, o passageiro tentou entrar no vagão mesmo após o início dos alarmes visuais e sonoros. A vítima ainda não foi identificada. Cardeais que vão escolher o próximo líder da Igreja Católica defenderam dar continuidade a muitas das reformas iniciadas pelo Papa Francisco na última reunião antes do conclave. Segundo o Vaticano, entre os principais temas a serem reafirmados estão o combate aos abusos, a transparência econômica e a reorganização da Cúria. O processo de eleição de um novo Papa começa amanhã. Horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Informações das estradas com Mário Quintino.
Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Heitor Penteado em Campinas. Tem lentidão para quem vai em direção de Souzas. Atenção na altura do Parque Ecológico. Dá para acessar o trevo de Souzas através do anel viário Magalhães Teixeira e também da Mackenzie, seguindo logo depois pela rodovia Dom Pedro. Na Dom Pedro, a movimentação já é maior, chegada para a rodovia Anhanguera, aquele trecho a partir já da Aladino Selme, e pela Campinas Montemor, a movimentação é mais intensa, a altura do trevo da Boche, para você que vai em direção de Hortolândia. Eliel. Perfeito, Mário. Já já você tá de volta no nosso ponto final. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Minutos eu vou dar um recadinho para você. Alguns lugares não são apenas para morar, são feitos para sentir. No Terrace Resort Residence, cada espaço foi pensado para acolher histórias, celebrar conquistas e proporcionar momentos únicos ao lado de quem você ama. Com mais de 47 áreas de lazer no melhor estilo resort, você terá quadra de beach tênis oficial, cinema, piscina com raia de 25 metros, casa de campo, pomar e muito mais. Viva o extraordinário todos os dias sem sair de casa. Desfrute de apartamentos amplos com 3 dormitórios, sendo uma suíte e o diferencial de 2 vagas cobertas. Perfeito para quem busca mais do que conforto, busca significado. Terrace Resort Residence não é só mudar de endereço, é mudar de vida. E como o Dia das Mães está chegando no Terrace, essa data não passará desapercebida. As primeiras 5 mamães que forem no sábado, dia 10, visitar o decorado e falar que ouviu a promoção na CBN, vai receber um voucher de R$100 para ser utilizado. Quanto? No Giovanetti. 100? R$100. As primeiras 5 mamães que forem no sábado, dia 10, visitar o decorado e falar que ouviu a promoção na CBN, vai receber um voucher de R$100 para ser utilizado na Giovanetti. E aonde fica, Carlão? Fica na Antônio Rodrigues de Carvalho, 927, Vila Prost de Souza, Campinas. Perfeito, Carlão. Boa, arrasou. Boa. Ele faz o merchan e ele mesmo se chama, né? Onde fica, Carlão? E aí, Carlão? Fala, Carlão. Mas, Carlão, você me pergunta, que dia mesmo? Eu respondo. Sem lascas do Giovanetti, ó. Eu fiquei sabendo que a mãe do cabelo já tá. Queria mandar aqui um abraço. Chegou uma mensagem aqui pra gente, Lupe. De quem? Deixa eu pegar o nome do cidadão aqui. O Antônio. O Antônio mandou aqui, ó. Boa tarde a todos do Arena. Se possível, mande parabéns pra minha esposa, Edna Andréa Salgado, professora de matemática. Olha, 27 anos de dedicação ao ensino, hein? Isso é muito sensacional. Olha, que legal, parabéns. Tá no carro com ele, passando um castigo danado, tendo que ouvir o Arena, né? Mas, professora de matemática, e o parabéns hoje vai porque hoje é dia da matemática. Você matemática, ela é importante em todas as funções da vida, né? Tudo. A matemática está em tudo. Sim, exatamente. Você que é igual a nós, que precisa fazer as contas para terminar o mês. Nossa, é um desespero, hein? Amamos a matemática. Às vezes, no nosso caso, 2 mais 2 nunca é 4. Nunca. Mas
E nem sempre a conta fecha. Mas se organizar certinho, todo mundo se encaixa. Como é que ela chama a nossa digníssima? Edna Andréia Salgado. Ela tá fazendo as contas pra terminar o Arena e mudar o de rádio. Com certeza. Ela já tá falando 20:05, não vejo a hora de acabar o Arena ou dela chegar no... Vocês são muito xarope. Somos, mas eu ia falar que não devemos nada pra ninguém, isso aqui é errado. Não, também. Que joga hoje? Acho que não. Não, Edna Salgado é santista, né? Santista. Alianza Lima e São Paulo. Alianza Lima, grande São Paulo, hein? São Paulo. Boa, Cabelo, homenageando o torcedor do Santos com esses seus jargões. O ouvinte vai pegando. Grande Santos. Bolachinha, põe mais áudio aí dos ouvintes no ar. Tem gente que mandou mensagem ou não? E aí, galera da CBN, Antônio Wilson, Nova Europa. E aí, Antônio Wilson? Mas, se não fosse os psicanalistas, vocês não estavam trabalhando, seus bandos de maluco. Que nós não estávamos aqui ouvindo vocês também. É maluco na rádio falando, é maluco do outro lado do rádio ouvindo. Aí sim. Resumindo, sou todo mundo um bando de doido. Doido. Igual diria. Doido aí pra ajudar vocês aí. Igual diria o nosso... um hospício aqui pertinho, você não quer um doido aí, não? Não precisa não. Antônio Wilson, Nova Europa. Obrigado, Antônio Wilson. Como diria o nosso saudoso cantor, que aliás deixou muita saudade, todo mundo é um maluco, beleza. Grande Luiz Airão. 4h41. Boa tarde. Pede pra professora somar os mundiais do Palmeiras pra nós. Vou pedir pra ela contar quantas vidas tem um gato, mas te dá também, você cuidar da vida do gato e deixar os palmeirenses em paz. Acho que pode soltar o Terra da Gente. Deu uma mordida. Que isso, rapaz. Cuida da vida do gato que tem 7 e aí você deixa a vida dos palmeirenses em paz. É que eu sou solidário aos palmeirenses. É isso. O Scheibe não tá aqui pra defender a bancada, eu defendo. Muito bem. Pô, mas você precisa falar que você trouxe uma informação aí relevante. Abel Ferreira. Errei, né? Não era ainda. Mãe. Não, erramos. Mas erramos não. Abel Ferreira não é o Guto Ferreira, não. Né? Abel Ferreira não vai pra CBF, ele é eleito novo Papa. Pra corrigir a informação. Agora a casinha do Edinaldo Rodrigues vai cair. Vai caindo, hein? Pô, aliás, será que o novo Papa será anunciado durante o Arena? Seria muito icônico, né? Seria muito icônico, hein? Habemos Papa. Verdade. Que legal, hein? Você tá torcendo pra quem, Cabelo? Você é religioso, por isso que eu te pergunto. Não, eu... Dom Odilo tá na briga? Né? Mas vamos aguardar, eu tô esperando. A última vez que... Você sabe a história que ele tava cantando um poema e foi vaiado? Mas de novo essa história. Eu não sabia, não. Essa história é legal. Ele contou pra nós aqui em off que participou de um conclave, o conclave do Papa Pio XII, ele participou. Depois dessa eu não acredito mais nada, hein, velho? Ai, meu Deus. O Odilei de Limeira tá falando, Carlão, nunca mais brinca com isso. Eu, como palmeirense, fiquei preocupado. Do quê? Essa história de Abel Ferreira na seleção. Mas a gente falou pro Carlão não cravar. Pedir responsabilidade ao Carlão, né? O Jorge Jesus já era? Foi descartado? Vai o Ancelotti mesmo, né? Tá com jeito. E pênalti pra Inter de Limeira, hein? E foi lá. Inter de Milão. Mas é tudo Inter, tá ótimo. Vai ter pênalti pra Inter de Milão contra o Barcelona e posso dizer a verdade pra vocês? Foi pênalti. Não tem nem o que dizer, o árbitro tá indo só pra confirmar. E já tá 1-0 pra Inter, hein? De consciência. Não, mas olhem lá, ó, não foi muito pênalti, não foi pouco pênalti, foi muito pênalti, ó. Se bem que tem o Inzaghi lá na... Olha isso. Tá nada, bola. Não, ele pega a primeira perna, ele pega agora, ó, pegou o pé primeiro. Pegou o pé primeiro, pênalti. Olha lá, o árbitro lá, como que é o Carola lá, nem demorou. O Colina depois da... É esse mesmo. Colina, Tá indo lá e pênalti. Isso é a diferença do VAR. Você viu? Eber Roberto. Cara, o VAR da Europa parece troca de pneu do Fórmula 1. Agora tá tendo Champions, né? Inter e Barcelona. Um lance... Aqui no Brasil, esse lance... 8 minutos. 8 no mínimo. O cara foi lá, viu no VAR, falou, ih, rapaz, foi pênalti mesmo, hein? Pênalti, beleza, que eu faço? Cartão, não, dá só o pênalti, beleza. Bora. Se é aqui no Brasil, segundos. O árbitro ia falar, não, peraí, mas me dá 18. Me dá 18. Ó, não é forte o suficiente pra derrubar, hein? Me dá 18. Aí eu lá do estúdio, tem certeza? Aí vem o cara e fala assim, não, que nem a menina perguntou no pênalti lá do... Mas você não tá vendo o agarrão aí? Mas esse agarrão não é suficiente pra impedir o jogador de ir na bola. Eu acho que só falta o VAR falar assim, ó, na televisão falaram que foi, hein? O analista de arbitragem deu, hein? É a mesma coisa que eu tava vendo a final do vôlei no domingo.
pela televisão, e aí o seguinte... será que pede desafio? Será que não pede? E aí a Globo mostrava o replay antes, né? Sim, sim. Aí os caras, pede que pegou, pede que pegou. Aí só via o tempo assim, o cara, desafio. Olha lá, cobrança, vamos aguardar. Cobrança pra fazer 2-0 pra Inter pra de fechar, Limão. Inzaghi na bola. Inter de Limão, 2-0. Vamos ver. Acho que não fecha ainda. Cambiaço na bola. A Inter chegou a fazer 3-0, não fez? 3-1? Correu, bateu a rede. Nossa, estragou a câmera. Mandou na câmera, velho. Cambiaço. Zambieta. Inter de Limeira 2, Barcelona 0. Esse Barcelona é o verdadeiro Barcelona. Olha lá o Flaco Lopes. O Flaco Lopes tá lá na torcida da... Inter de Limeira 2, Barcelona de Capela 0. Briga lá. Teve um trelelê. Gostei, o Ovelha tirando foto ali. Tá legal. Tá legal. Cheio de celebridades, né? Cheio de celebridades. E estádio vazio, hein, Carlão? Você viu? Alguns espaços, né? Muito espaço. Olha lá. Canavaro tá brigando lá. Canavaro tá brigando. Tá brigando Não. Teve provocação ali. É o Owen tá brigando. Cara, vou falar um negócio pra você. O nome do cara ser Lamine Yamal, não precisa... Lamine ia bem quando? O cara joga muito. Segundo o Júlio, é melhor que Ronaldo. Na idade dele... Ó a paulada na câmera. Dá uma má impressão, né? Parece que vai... Se o rapaz tem labirintite, dá um tropé aqui. Mas o Yamin Lamal, ele joga uma barbaridade. Sabe que quando eu cobrava apenas no Primavera, era nesse Vamos falar do Corinthians? Podemos falar do Corinthians, mas antes de eu falar do Corinthians, eu quero dar uma dica boa pra você, então Antônio Lu. Qual dica, Eliel? Você que está, nesse momento, necessitado de dicas boas. Sim, manda. Vou trazer pra você, grande Marcos Lima, da Clínica Ampimem, com uma dica muito legal pra todo mundo, ó. Olá, boa tarde, turma do Arena CBN. Vamos falar de um assunto sério que incomoda muitos homens sexualmente ativos? Você sabe que saiu uma pesquisa agora recentemente que a duração da ejaculação do homem normal no Brasil demora de 5 a 6 minutos. E você, ouvinte da CBN, que não chega nem na média do brasileiro, ou mesmo tem problema de impotência sexual, ou não tem aquela potência satisfatória, ou não tem a performance que gostaria de ter, conheça agora mesmo a Clínica Upman, que é referência em performance e saúde sexual masculina. Anota já esse número aqui, 0800-591-2223, repetindo, 0800-591-2223, telefone que também é o WhatsApp. Ligue e saiba de todos os tratamentos que os médicos de mais de 20 anos de experiência oferecem para você. Tem até agora mesmo um novo procedimento de aumento peniano que está muito na moda e é feito tudo na clínica, sem cirurgia, e os resultados são comprovados no mesmo dia. Não perca tempo, liga agora, 0800-591-2223, 0800-591-2223. Ligue e saiba mais de todos os tratamentos que a Upman pode oferecer para você. Lá nós temos médicos com mais de 20 anos de experiência. Não perca tempo. Nós vamos fazer uma condição especial agora para os ouvintes do Arena CBN. Os 20 primeiros ouvintes que ligarem agora, até às 5h10, vão ter uma condição especial para começar o tratamento já essa semana. Então, não perca tempo. Liga agora, 0800-591-2223, telefone que é também o WhatsApp, 0800-591-2223. E lembre-se, sexo é saúde na Clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRMSP 54867. Perfeito, doutor Marcos Lima, trazendo informação importante aí. 5 a 6 minutos é a média do brasileiro, hein? Isso não é brasileiro, é um herói. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você.
99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei, para informar que o Vôlei Renata vai manter a base que foi vice-campeã da Superliga para a temporada do ano que vem. A diretoria do projeto já definiu 4 renovações e no total 6 titulares estão confirmados. Bruninho e Adriano já têm contrato para 2026. A diretoria do Vôlei Renata renovou com o oposto Bruno Lima, o ponteiro Maurício Borges, o central Judson e também o líbero Luquinha. A exceção desse time, né? Quem vai sair deixa eu pegar aqui, o Léo Andrade. Ele não permanece no ano que vem. Horácio de Leu será o treinador. Baixa considerável do Léo Andrade, hein? E o Vôlei Renata não tá conseguindo manter os seus centrais. Na temporada passada perde o Juninho pro Santo André e agora perde o Léo Andrade, coincidentemente 2 grandes revelações, 2 grandes nomes para algum time aí do vôlei nacional brasileiro. Acho que o Vôlei Renata precisa trabalhar muito para encontrar centrais à altura. Qual seria um nome ideal na sua opinião? O próprio que tá no Cruzeiro hoje, o Edinaldo, alguma coisa, Edenilson, acho. O grandão lá. Exato. Esse é um bom nome, até porque quem ganhou o vôlei hoje, quem ganhou a Superliga no domingo, foi o Lucão e o Otávio. E o Vôlei Renata não tinha esse homem de meio. Claro, tem o Judson, não vamos esquecer do Judson também, mas precisa de um complemento e o Léo estava sendo esse complemento. Muito bom de bloqueio, muito bom de ponto, acho uma baixa considerável. Acho que vai pro Suzano. Vai. Super terça. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Arena CBN. São 4h52 de volta com a Arena CBN. Quero a sua opinião, que não é tão popular assim, Cabelo, mas gostaria que você colocasse no ar para o ouvinte poder entender o seu ponto de vista e quem sabe concordar ou discordar. Não, ele falou um negócio importante. Aliás, tá de férias de novo, homem, né? Eu não sei em que parte do globo ele se encontra. Mais uma. Queria saber como que faz pra ter 5 férias só em 2025. Aí conserta o relógio no escuro com luva de boxe. Com certeza. Cabelinho, por que você disse pra nós aqui que o Corinthians não tem chance hoje? Não, eu não disse, no momento. Não, eu não disse. Você falou o seguinte, eu não disse. O Corinthians não vence. Você falou isso. Não, eu não disse isso. Você falou. Eu acho que o Corinthians é a última chance que ele tem de buscar uma classificação. Me parece que ele tá um pouco desinteressado nesse torneio, na Sul-Americana. Por quê? Pela performance, pela entrega. Mas eu acho que se o Corinthians não ganha hoje, eu acho que até o empate já meio que encaminha uma desclassificação precoce. O que você acha, Carlão? Acho que hoje dá pra ganhar, né? Joga em casa, as estrelas vai ter jogar. A presença do torcedor? Vai, Corinthians, né? América de Cali. Você tá falando. Rincon não é. É Corinthians, Você não tá falando. Você não tá falando de time qualquer. Rincon? Fred Rincon? Você tá falando do Corinthians. Tudo bem. Você não tem noção de que o torcedor do Corinthians, ele morre se o Timão for jogar no céu? Tá bom, tem 30 mil lá hoje. Na casa mais. 42 hoje. De 35 a 40. O grupo é 9h30, né? 9h30, hein? Horário tarde, hein, cara? 35 mil. 35 fácil. 38.452. Por aí, mas o Corinthians favorito a vencer o América. 3-0 pro Corinthians hoje. Então, mas esse jogo então é na casa do Corinthians, não é em Rio Preto? É em Neoquímica. 2 do Memphis Depay e 1 do Yuri Alberto. Bom, Corinthians e América de Rio Preto, 9h30? América de Cali.
Tudo é América. Tanto ele falou que o Corinthians vai perder, que ele veio de América hoje. Tá vendo? Não, mas não, nada disso. Tá por baixo, cara? Tudo bem que já não é um América encarnado. Eu não vi com a regatinha clássica. Tá com a camisa térmica por baixo? Nossa senhora. Não é um América encarnado. Esse América utilizado, né? Não é um América Noroeste de Bauru. Esse América tá desbotado. Muitas vezes na máquina de... Esse América pela gola que já tá mais desgarçada do que... Parecendo aquele terceiro uniforme do São Paulo, sabe? Desbotado. Pela gola que já não aguenta mais ver essa cabeça. Ela tá... Outro dia eu fui no banheiro, a camisa tava sozinha lá. Ai. Hoje tem São Paulo 7h30. São Paulo joga Alianza Lima 7h30 contra o Alianza Lima. Mas é lá em Lima, casa lá em Alianza. Lá na Bolívia. Lá em Quem que tá lá? Barcos, Paulo Guerreiro. Tem uma galera. Então, o que acontece, Eliel? O que acontece? São Paulo, quando jogou com o Alianza Lima, no Morumbis, vencia por 2-0. Tava lindo, uma festa danada, show de Ferreirinha. Só que aí o que aconteceu? O Alianza Lima empatou o jogo no segundo tempo. Hoje o São Paulo vai dar o troco 2-0, gols de Lucas, vai começar jogando, minha opinião, e vai fazer um gol. E o outro gol de André. Como é que chama o atacante lá? O André Silva. Balada. André Silva. Não. Luciano não vai pro jogo? Luciano vai ficar no banco, eu acho. Opção, pela escalação aqui que foi passada. Muito bem. Opção possível. E você? Eu acho mais ou menos. Eu vou nessa. Vem comigo que é sucesso. É sucesso. Aqui na rádio. O Galo anunciou o Dudu, hein? Aqui na rádio. Duduzinho, vai. Polêmica, hein? Polêmica. Vai ferver BH. Eu acho a Savassi foi muito coragem do Atlético Mineiro fazer isso, gente. Muita coragem. Com todo o respeito ao Dudu profissional que foi, já pode parar, Você sabe que ele tem uma situação que é a favor, que ele só pode jogar no dia 2 de junho. Até lá. Na abertura da janela. Até lá, a fervura dá uma água, ela deixa de ferver, né? Ele precisa, não é fervura nem nada disso, ele precisa se preparar. Quem vê o Dudu hoje em campo, infelizmente, lamenta de não reconhecer o Dudu de outrora. Essa que é a grande verdade. Desde a lesão, né, Léo? Desde a lesão no joelho, no Palmeiras, a reta final dele foi muito ruim. E no Cruzeiro foi o É um caminho que eu não faria. Você diria que no Cruzeiro foi um fiasco? Eu acho que o Cuca tem uma participação importante, né, nessa contratação do Dudu. Deve ter tido uma conversa. Precisa, Carlão. O Atlético precisa desse homem como Dudu hoje? A necessidade... Ou será que foi uma contratação pra torcida? Eu acho que foi pra torcida. Mas se foi pra torcida, foi errado, porque você vai no Cruzeiro tirar um cara. Ué, então. É a mesma coisa de você ir lá no Palmeiras e lá no Corinthians tirar o Yuri Alberto. Então, mas aí mas foi quase, não foi? O Palmeiras, quando tava procurando o atacante, chegou a cogitar. Naquela época que ele tava. O próprio Bruno Henrique no Palmeiras, o Pedro no Palmeiras, né? Pra tentar. Mas aí nós estamos falando de outros estados e tudo mais. Sei lá, o Corinthians, por exemplo, não ia no Palmeiras buscar o Estevão. Não. Sabe, é um negócio que eu não sei. Eu acho que se foi uma contratação pra torcida, foi feita errada, né? Vamos ver, né? Eu acho que o Cuca, ele pode ter um papel importante com o Dudu, porque foi justamente com o Cuca que o Dudu jogou muita bola no Palmeiras, né? Agora, não é mais o Dudu de 2016, 2017, 2018, é um outro Dudu, pós-cirurgia, com passagens ruins pelo Cruzeiro. Ele não voltou 100%. Os últimos instantes dele no Palmeiras também. É um momento de recuperação dele, porque agora, meu amigo, ou ele joga ou ele vai perder um baita de um contrato que ele tem com o Galo. Bom, a gente precisa ir pro sarcófago, né? Ou o que é, Bolachinha? Não entendi. Vamos abrir o sarcófago, entendi. Vamos lá, né? Vamos lá. Ó, grande Pet Shop. Muito bom, muito bom. A gente ouviu um trechinho da narração, né? No início do programa. Mas ainda não dá pra tirar algumas conclusões sobre o ano do jogo. Sim. Essa música foi lançada no mesmo ano, né? No mesmo ano. Divo. E quem que o Guarani enfrentou? O Santos. O Santos. E o Santos tinha o... Você não vai acreditar. Não. O Cardim. Lembrei. Mas não é o nosso... Não. É o pai dele. É o pai dele. Eu acho que é o tio. Eu acho que é o tio. Que depois fez carreira na Ferroviária de Araraquara. Então é o tio. É o tio mesmo. Cardim. Ele que abriu, não sei se você... Aí não sei se tem ainda em Araraquara um comércio pra manutenção de filmadoras, celulares, pagers. E toda a parafernália. Toda a parafernália de filmagem. Muito tem um bar que chama Pé na Cova em Araraquara. Acho muito bom. Maravilhoso. E aí? Carlão, tá com cara de 82.
82? Eu não sei não. Vamos pro VT. Então. 82. Em Campinas, a primeira vitória do Guarani no grupo B, 2-1 no Santos, que marcou primeiro. Batistotti cobrou córner, a bola passou pelo goleiro Wendel. João Paulo colocou Santos 1, Guarani 0. Pela esquerda o empate, Almeida deu para Lúcio, que rolou pro meio para Ederson chutar. Guarani 1, Santos 1. Paulo Sérgio fez firula pela esquerda e cruzou na medida para Marcelo completar de cabeça. Final, Guarani 2, Santos, que estreou o técnico Paulo Emílio 1. Já sabemos o treinador do Santos. E temos ganhador. Carlão de Freitas, Guarani 2, Santos 1, Torneio dos Campeões 82, Guarani de Sidmar, Soter, Darcy, Júlio César e Almeida, Ederson Henrique, depois Paulo Sérgio e João Luiz, Lúcio Bala, Marcelo Vitor e Hernani Banana, técnico Zé Duarte. Parabéns ao Carlão. Parabéns, Carlão. Mais uma vez, hein? Tá vamos lá, cabelinhos. São Paulo e Alianza Lima. São Paulo vence. Lupe. 2-0 São Paulo. Carlão. São Paulo. Corinthians e América de Rio Preto. Cabelo. América de Cali, Corinthians vence. Carlão. Corinthians. Lupe. Pode colocar aí 3-0 pro Timão. Botafogo do Rio. E Carabobo. Botafogo vence. Botafogo e Cabelo, então. Cabelo vence. É na Venezuela, é empate. Vamos embora então, Bolachinha? Deu a hora? Obrigado, senhores. Até qualquer dia, hein? Valeu!